Saudações a todos. Estamos começando agora o último vídeo da série Contextualização da Época de Jesus. Trata-se de um trabalho que buscou entender o ambiente e o mundo em que Jesus viveu e os precedentes que conduziram àquela situação que ele encontrou quando é que chegou. Ficou ainda em aberto para o dia de hoje, para este vídeo, conversarmos sobre os saduceus, essênios, terapeutas e sinagoga na época. E de brinde temos um bônus aqui com mapas das viagens feitas por Jesus, desde antes do nascimento do seu corpo físico até depois da morte deste corpo físico. Esse trabalho está dentro da série Esclarecimentos sobre a época de Jesus, parte 4, que usa como referência a Bíblia, o livro de Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo e muito mapa histórico, principalmente hoje. Mas temos um personagem que foi sendo desenvolvido ao longo da série que hoje ele pediu para se explicar e para agradecer algumas coisas. É o nosso Camilo, o senhor Camilo. O senhor Camilo, de certa forma, é o responsável pela série como um todo. Porque se a série tinha como proposta tirar suas dúvidas, ele era o mais atormentado sobre o que Jesus quis dizer quando disse que ele precisava passar pelo buraco de uma agulha. De fato, ele não conseguia conceber isso. Aí foi explicado para ele que no grego antigo a palavra camelo, camelos, e a palavra correspondente a um cabo grosso, a uma corda, camilos, são muito parecidas. Camelos, camilos. Embora camilos, esse termo para corda, seja pouco usado nos tempos antigos, acabou prevalecendo a visão ou o enunciado de que é difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha e não a corda. Soprou para o senhor Camilo aqui. E ele tentou, comprou um óculos, mas não deu. Ele disse, não, ainda assim, nem assim se resolve esse problema. Não dá. Bom, para tentar consolá-lo, foi explicado a ele que tinha uma outra possibilidade, que Jesus, ao falar em agulha, estivesse se referindo a aberturas que haviam nas muralhas das cidades antigas, que eram estreitas e baixas, justamente para o inimigo não poder entrar com facilidade, e claro que um camelo também não conseguiria entrar. Ele ficou meio consolado, mas pediu para dar uma continuidade. Segue em frente. E aí ele se entusiasmou, porque na sequência ele aprendeu um pouco da história do povo hebreu, que virou povo judeu, um resumo histórico da epopeia desse povo, desde quando chegou ao planeta Terra até pouco depois da morte de Jesus, ele se animou. Ele se animou e embalou. Quando ele embalou, ele quis saber dos samaritanos, dos publicanos e portageiros e dos fariseus e escribas. Entendeu isso tudo e agora está esperando pelo tema de hoje: saduceus, sinagoga, essênios e terapeutas. Mas, na verdade, ele não me engana. Ele está querendo mesmo o bônus, porque ele resolveu que ele vai se incorporar à caravana de Jesus em suas viagens, em suas jornadas. Ele está louco para chegar a esse momento. Então, começando. Nós vamos começar pelos saduceus. E, recapitulando um pouco, nesse resumo histórico, foi explicado nos vídeos anteriores que a sociedade da época, as divisões sociais, políticas e religiosas do judaísmo, eram um resultado de todo aquele passado e dos problemas existentes sob o domínio romano. Haviam vários pontos de estresse, de tensão, de risco, e cada segmento buscou uma solução diferente para preservar sua identidade, a sua fé, e daí eles se dividiram em
fariseus, saduceus, portageiros e por aí vai. Tudo aquilo que nós já vimos. Para agora, o que falta é falar dos saduceus. Essa, vamos chamar de seita, esse agrupamento, essa seita, esse grupo, ele se iniciou cerca de 250 antes do nascimento de Jesus. Foi fundado por Sadoc. E eles tinham, sim, características muito especiais. Eu acho até que se destacavam bastante em relação aos outros, principalmente em relação aos fariseus. Porque, apesar de religiosos, e muito religiosos, eles eram uma minoria, mas eram uma elite. Tanto assim que os sumos sacerdotes, em princípio, eram saduceus. Mas eles não criam na imortalidade, não criam na ressurreição, nem em anjos bons e maus. Acreditavam em Deus, mas não esperava que existisse nada além da morte. E a dedicação que eles manifestavam para religiões era em busca de recompensas temporais da vida presente. E não se aplicavam pensando em recompensas futuras. Isso nos leva, claro, que àquela busca pela satisfação dos sentidos físicos como objetivo essencial da vida. E não a busca de sacrificar hoje por uma evolução, por uma felicidade futura. Com relação à lei e às escrituras, eles eram muito rigorosos e não admitiam qualquer interpretação, nem as tradições. Eles olhavam a letra da lei e a observância pura e simples de algumas práticas exteriores. Eles não aprofundavam a coisa. Isso aí lembra quem? Lembra os materialistas de hoje. Lembra os deístas e até os sensualistas. Deístas, que é isso? Importante essa, porque vai explicar melhor ainda o que são eles. Deísta a gente pode chamar daquela pessoa que diz que acredita em Deus e nada mais. Tá? Um deísta é alguém que crê que Deus existe, mas não quer saber de religião organizada, de revelações, de dogmas, de estudos. Para o deísta, existe um criador do universo. Mas esse criador não interfere no universo e o mundo segue seu curso natural, segundo as leis naturais. Ou seja, cada um cuida da sua vida e Deus da dele. E pronto. Isso seria um deísta. Ah, mas eu acredito nisso? Acredito, sim. Mas ele lá e eu aqui. Pronto. Essa era a visão dos saduceus. Uma coisa curiosa é que Paulo de Tarso, quando foi levado a julgamento no Sinédrio, lá em Atos 23, ele se aproveitou desse conflito que havia entre os saduceus e os fariseus. Eram polos opostos. Embora os dois defendessem veementemente a religião, né, eles adotaram posturas muito diferentes e eles viviam em conflito, viviam em discussões, inclusive, principalmente no Sinédrio. Então, quando Paulo foi para ser julgado, ele sabia o quê? Que o sumo sacerdote era um saduceu e que haviam vários fariseus entre os sacerdotes. Então, ele foi e se declarou: eu sou um fariseu, filho de fariseu. E me trouxeram aqui, estão querendo me punir, porque eu estou pregando a ressurreição. Ora, os fariseus acreditavam piamente nisso, e os saduceus eram contra. Ou seja, ele tocou fogo, ele jogou gasolina na fogueira. E aí saiu uma tremenda confusão, ele estimulou uma velha disputa entre esses dois segmentos, saduceu versus fariseu. A coisa foi tão caótica que interromperam o julgamento, ele foi levado embora e se safou dessa situação. Ainda para mostrar como a coisa era séria com relação ao poder dos saduceus, a principal personalidade responsável pela crucificação de Jesus foi Caifás. Caifás era o sumo sacerdote da época, saduceu. Então, ficamos com essa imagem, meio que resumo dos saduceus, como sendo deístas. Deus existe, cada um na sua.
Sinagoga. Está no livro também, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Do grego, quer dizer assembleia, congregação. Uma coisa que normalmente eu nunca tinha pensado, eu acho que normalmente a gente não pensa. Só tinha um templo lá. Era o templo de Jerusalém, na Judéia. Mesmo antes da separação da cisma entre as 12 tribos, só tinha um templo, o templo de Salomão. Quando houve a separação, é que lá na Samaria, o Jeroboão construiu um outro templo para competir. Mas, em princípio, na Judéia é só o templo de Jerusalém. E é lá que tudo acontecia. As cerimônias, o culto, as festas. As festas eram uma coisa muito importante. Festa de Páscoa, festa da dedicação, que era o Hanurak, alguma coisa assim, que era a festa da reconsagração do templo. Páscoa todo mundo sabe, a libertação da escravidão no Egito. Os tabernáculos era a festa que comemorava os 40 anos de peregrinação pelo deserto. E eram festas importantes, que demoravam dias. Jesus, inclusive, costumava comparecer. Mas nas outras cidades da Judéia não tinha templos. O que tinham? Sinagogas. O que eram sinagogas? Eram os prédios da época, onde se reuniam os sábados para fazer preces em público, chefiados pelos anciões, pelos escribas ou pelos doutores da lei. E lá se liam os livros sagrados, faziam comentários e algo extremamente importante que eu nunca vi ninguém valorizar isso. Qualquer pessoa podia participar e podia fazer os seus comentários. Por que era extremamente importante? Porque Jesus usou essa permissão. Ele ia até as sinagogas das cidades, dos locais, das aldeias, das vilas onde ele frequentava e pregava lá, interpretando as escrituras do jeito dele e criando inimizades. Inclusive, ele praticamente foi expulso da sinagoga da cidade onde ele cresceu, de Nazaré. Os amigos de infância dele quase que mataram ele, teve meio que fugir dali. Quando ele começou mesmo a se assumir, antes, claro, de se assumir como Messias, e pregou lá a palavra que o resto chamou de heresia. Bom, depois que Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, e as sinagogas mas ainda assim, as sinagogas já estavam espalhadas pelo mundo. Porque os judeus se espalhavam pelo mundo, porque eles foram espalhados mesmo. Nós vimos lá no início de toda essa série, o porquê disso. Não vamos repetir agora, mas foi um texto de Emmanuel que foi discutido. Mas nós vemos isso com Paulo. Paulo fez a mesma coisa de Jesus de uma maneira muito mais extensa. Paulo pregou para quem? Para os gentios. Mas ele, quando chegava, o que eram os gentios? Eram as outras nações. Quando ele chegava em algum lugar novo, o que ele procurava? Ele procurava a comunidade judaica, que os judeus estavam espalhados. E na comunidade judaica havia uma sinagoga, havia um localzinho, modesto que fosse, mesmo meio arruinadozinho, onde a turma se reunia para ler as escrituras, para rezar em público, etc. E lá é que Paulo começava a sua pregação, tal como Jesus fez. Se não fosse esse hábito das sinagogas, de permitir que qualquer um fizesse os seus comentários, teria sido mais difícil para Jesus e muito mais difícil para Paulo fazer isso. Passamos para a próxima. Esse é um segmento oposto triangularmente, tanto aos fariseus quanto aos saduceus. Os essênios, famosos e misteriosos essênios. Uma seita formada cerca de 150 anos antes do nascimento de Jesus, e que muitos diziam que Jesus teve contato com ele. Muitos acreditam nisso. Ou que o pai de Jesus, pai físico de Jesus, José, tinha uma ligação com os essênios. Era uma espécie de monge da época. Eles viviam segregados, uma espécie de mosteiros, em comunidades. Tinham uma moral muito rígida e uma religiosidade intensa.
mais uma religiosidade verdadeira. Eles não eram exatamente religiosos, eles tinham religiosidade. Atitudes, virtudes austeras, costumes brandos. Eles habitavam uma espécie de mosteiros, uma moralidade muito desenvolvida, grande religiosidade, eram brandos por natureza, porém austeros em suas próprias virtudes, ou seja, eles eram austeros e rigorosos consigo mesmo e brandos para com terceiros. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição, viviam em celibato, condenavam a escravidão, as guerras e a vida em comunhão, em comunidade, onde os bens eram compartilhados e o trabalho também. A gente talvez tenha uma ideia melhor, já ouviu falar um pouco dos essênios, através dos famosos manuscritos do Mar Morto. Encontraram 930 manuscritos em 11 cavernas, que foram escritos nesse período, entre 250 a.C. e 68 depois de Cristo. Acredita-se que eram manuscritos essênios. Eles não tomavam parte em disputas, como os fariseus e os saduceus viviam, não eram antagonistas de ninguém, e, de certa forma, eles se assemelhavam aos primeiros cristãos. Princípios de moral rigorosa, o que leva a muitos a pensarem que Jesus teve contato com eles, como já disse antes, porque havia uma certa analogia entre a maneira de ser dos primeiros cristãos e os essênios. Mas não tem nenhuma prova contra isso. Por fim, os terapeutas. Nesta época, havia uma grande comunidade judaica em Alexandria, cidade grega, no Egito, mas formada por judeus. A comunidade judaica lá era muito forte. E lá havia também uma outra seita que lembrava um pouco os princípios dos essênios. O nome vem de servir, cuidar. Então, os terapeutas seriam servidores de Deus ou curadores. Não necessariamente que eles praticassem medicina ou mediunidade de cura, mas eles eram servidores de Deus. Contemporâneos ao Cristo, inclusive, provavelmente, através deles, houve a primeira tradução da Bíblia para o grego, a Septuagésima, onde 72 sábios judeus traduziram toda a Bíblia da época para o grego. Então, assim como os essênios, eles eram de extrema frugalidade na alimentação, celibatários também, vivendo uma vida voltada à contemplação. Lembrando, de novo, a vida em mosteiros. Era uma verdadeira ordem religiosa. Eles foram divulgados, a existência deles foi divulgada pelo filósofo judeu Filo. E também se imagina que eles sejam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Era alguma coisa meio que intermediária, já que a maneira deles serem, pensarem e agirem também era compatível com o que Jesus pregou, o início do cristianismo. Terminamos a contextualização. Para finalizar, recomendação que todos que ainda não viram as outras partes, assistam, está tudo no canal, 4 partes, na sequência, desde a chegada dos hebreus ao planeta Terra até a volta de Jesus para o mundo espiritual. E, finalizando de verdade, o nosso amiguinho, o senhor Camilo, pediu para se despedir, com muita saudade e tristeza, mas ele vai ficar bem, porque ele já achou um parceiro novo, ele aderiu à comitiva e agora não larga mais a companhia de Jesus. Série finalizada, graças a Deus.